Colossenses 2, a partir do verso 6, a palavra de Deus diz assim: E agora, assim como vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas, proeminentes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo. Unido a ele por meio das suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre as coisas que deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exige devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O verso 3: pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, fale conosco através da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é essa que você recebeu. Cadê, irmão? Coloca para mim. Decisão tomada. É sobre o que eu quero falar com você. E hoje eu quero considerar esse texto para que nós possamos tirar algumas lições para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida cristã, em todos os momentos da nossa vida terrena com Cristo. Falava hoje pela manhã, nós falamos sobre o pecado, e o pecado de Adão afeta toda a raça humana, porque um homem pecou lá atrás, hoje nós somos culpados disso. Isso também nos afeta, e isso também faz com que nós andemos errantes pelo caminho. Qual caminho?
o caminho de Deus, o caminho que leva à salvação, que é Jesus Cristo. Distorce a nossa visão de mundo, a nossa visão de família, tudo aquilo que nós olhamos, hoje isso pode ser pervertido por causa do pecado, mas para o crente existe toda uma caminhada cristã, e não importa o momento da sua caminhada cristã, essa carta está falando de coisas que nós precisamos fazer e maneiras que nós precisamos viver, para que a gente possa então olhar para trás e ver que nós tomamos uma decisão e honrar com essa decisão. A decisão é aquela que nós tomamos ao lado de Jesus, de seguir os passos de Jesus. É sobre isso que essa carta fala. Paulo estava orientando a igreja em Colosso a andar de acordo com a decisão que eles tinham tomado no passado, servir a Cristo, andar de acordo com as ordenanças, com as orientações, com os mandamentos de Jesus. Então, eu quero falar um pouco sobre essa carta, e também sobre essa igreja, e só no contexto histórico nós já temos uma lição preciosa. Por exemplo, Colosso era uma cidade pequena, sem expectativas nenhuma. Primeiro, porque era uma cidade pequena, e segundo, porque ficava entre duas grandes cidades, Hierápolis e a cidade de Laodiceia, uma conhecida pela lampreta, que era o que movimentava o comércio, a economia da cidade. A outra era conhecida por causa da sua forte medicina. Colosso então ficava no meio dessas cidades, e ela então ia morrendo gradativamente, era natural. Colosso também era uma cidade que era atacada constantemente por grandes e terríveis terremotos, e isso dificultava muito a vida dos moradores daquela cidade, ao ponto de que esse também era o motivo pelo qual a cidade morria. Por causa dessas dificuldades, parte da população, as pessoas iam embora, não ficavam ali. Um parêntese, sabe quando João cita, lá no capítulo 5, que as águas do tanque de Betesda se moviam? Um detalhe curioso, alguns estudiosos acreditam que, por tudo ser na mesma região da Palestina, onde hoje é a Turquia, necessariamente, esses terremotos atingiam aquele tanque, e movia aquelas águas, e eles acreditavam que aquilo poderia ser um anjo, mas nem disso pode se afirmar com certeza, mas é algo que os comentaristas dizem. Pode ser porque os grandes terremotos que vinham da parte de Colosso atingiam várias regiões, e por isso aquelas águas eram agitadas. Fecha parênteses, mas isso é só uma curiosidade. Então, a cidade tinha muitas dificuldades. A igreja também era uma igreja muito pequena, e numa cidade como essa, com muitas dificuldades, era uma igreja simples, tranquila, não foi fundada pelo apóstolo Paulo, sequer o apóstolo Paulo foi àquela cidade. O pastor daquela igreja era Epáfras, que se converteu em Éfeso e fundou a igreja, abriu aquela igreja do seu retorno de Éfeso. Paulo escreve a esta igreja, nesse contexto. A primeira lição, irmãos, que nós aprendemos com isso: não importa o tamanho da cidade ou as suas condições, não importa o tamanho da igreja e as suas condições, o que importa é a obra de Deus. O que importa é que Deus usa pessoas em localidades para que a obra dele seja feita, seja iniciada, seja plantada e seja algo contínuo. Jesus já prometeu que as portas do inferno jamais acabará com a igreja, jamais, isso não acontecerá. Talvez destrua esse templo, você já sabe que a igreja não é esse templo. Então, o que importa é a obra de Deus, o que importa são os crentes, o que importa é a igreja do Senhor Jesus. O que realmente importa, irmãos, é o que Deus está fazendo, é isso que importa. O que é que Deus está fazendo ao nosso redor, no nosso meio, no nosso povo? Isso que importa.
A igreja também sofria com um problema muito sério, que na época da igreja de Colosso, era um problema para todas as igrejas. Hoje é um problema também para todas as igrejas. Pode vir a ser um problema da nossa igreja. Qual era o problema? Os falsos mestres estavam com suas falsas pregações, falsos ensinamentos, querendo afastar a igreja da sã doutrina, da doutrina que os apóstolos vinham ou vieram estabelecendo ao longo de todo o tempo. Falsos mestres adentraram aquela igreja e pregavam e ensinavam, e tudo isso estava afastando o povo daquilo que era a vontade de Deus para a vida daquela igreja, e que Deus nos livre disso no nome de Jesus. Mas é um problema, e toda a igreja hoje pode enfrentar isso. Talvez até nós já provamos disso aqui. A igreja de Colosso estava sendo orientada e também lembrada por Paulo que eles tomaram uma decisão de caminhar ao lado de Jesus. Era sobre isso que Paulo estava falando, e eles precisavam então se manter firmes diante dessa decisão. Em vários lugares da palavra de Deus, você percebe orientações como essa, que você tomou uma decisão, você foi convertido a Cristo Jesus, você decidiu andar com Jesus, e você não pode mais voltar atrás. Falava com alguém essa semana e ele dizia o seguinte: olha, se a salvação fosse algo que nós pudéssemos escolher, nós não escolheríamos. E se a salvação fosse algo que a gente pudesse perder, certamente nós a perderíamos. Então, irmãos, nós precisamos nos lembrar do compromisso que fizemos um dia. Cristo me libertou, Cristo me resgatou dos mortos. Hoje eu ando com Jesus. Essa foi a decisão, e devemos segui-la. Como aquela igreja do passado, eu e você, nós, como primeira igreja em Itaberaí, como povo de Deus, também tomamos a nossa decisão, senão não estaríamos aqui hoje, e devemos nos manter firmes nessa decisão. Então, irmãos, eu quero olhar para esse texto hoje. Claro, não vou usar todo o texto diretamente, mas olhar para alguns versos aqui e tirar algumas lições daquilo que envolve a decisão que nós tomamos de seguir a Jesus. O que é que envolve? Quando você diz: não, pastor, eu sou um crente em Jesus, um dia eu aceitei a Cristo, ou um dia Cristo me aceitou, seja lá a forma que você dê para isso. O que é que envolve essa decisão que você tomou um dia? Primeiro, andar com Cristo. O verso 6 e o verso 7 diz assim: e agora, assim como aceitaram Cristo como Senhor, continue a segui-lo, aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de alegria. Nossa decisão por Jesus, irmãos, envolve caminhar não apenas ao lado de Jesus, como eu venho falando desde o início desse culto, mas é mais profundo. E como você tem me ouvido falar, quanto mais profundo nós vamos na palavra de Deus, é mais desafiador, e é assim que deve ser, porque o convite aqui de Paulo, ou o ensinamento de Paulo, ou aquilo que Paulo quer lembrar os irmãos, que a decisão que eles tomaram envolve andar com Jesus, e andar atrás de Jesus, seguir após Jesus. Jesus mesmo fala isso nos evangelhos: se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Nós somos convidados a manter a nossa fé de forma tal que nós andemos atrás de Jesus o tempo todo na nossa vida. Não importa o momento que nós estivermos na nossa caminhada cristã, devemos estar andando atrás de Jesus. Andar atrás de Jesus significa obedecer os seus ensinamentos e também as suas ordens, seguir os planos que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, é interessante que ao longo do tempo a gente percebe Deus fazendo os seus planos para a igreja,
para nós como pessoas, no nosso individual, Deus trabalhando nas nossas vidas, Deus incluindo pela graça dele o ser humano nos seus planos, Deus incluindo os crentes nos seus planos, mas muitas vezes, infelizmente, por não caminharem com Cristo, não seguir os passos de Jesus, muitos não participam dos planos de Deus, têm deixado os planos de Deus passar, e muitas vezes, sabe qual que é a pior parte? A gente reclama: pastor, Deus não fala comigo, pastor, Deus não trabalha na minha vida, vejo Deus trabalhando na vida do meu irmão, vejo Deus fazendo coisas na vida de tantas pessoas, e parece que Deus não faz nada comigo. Por que será? Talvez, pode ser porque nós não tenhamos, ou não estamos caminhando atrás de Jesus, não estamos prestando atenção naquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, não adianta a gente falar que tomou uma decisão de caminhar com Cristo, de seguir os passos dele, e não andar com ele. O crente anda com Deus. Se você quiser provar dos planos de Deus, você deve andar com Deus. Não será diferente disso. Colossenses 1, o verso 10, Paulo diz: então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Isso é andar com Cristo, é procurar conhecer o Senhor cada vez mais, a sua vontade, os seus planos, o que envolve você. Andar com Jesus. Devemos andar com Deus, irmãos. Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus, Moisés andou com Deus, Josué andou com Deus. Tantos homens e mulheres que a Bíblia cita que andaram com Deus. Por quê? Essa sempre foi uma orientação da palavra de Deus. Andem com o Senhor, andem com o Senhor. A decisão que nós tomamos implica isso de forma muito séria. Andar com Deus. Tem muita gente andando afastado, longe da presença de Deus. Parêntese, esse foi o problema de Sansão. Esse foi o problema de Sansão. Ele achava que ele estava andando com Deus. Ele então disse: não, certamente eu vou me levantar, e como sempre fiz, vou vencer os filisteus. E você conhece bem a história. Segundo, ter cuidado. A nossa decisão de seguir a Cristo implica em ter cuidado. O verso 8 diz: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, proeminentes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Nossa decisão, irmãos, de seguir a Jesus envolve tomarmos cuidado com esse mundo e com tudo que esse mundo tem a nos oferecer. Nós estamos sujeitos ao mundo, estamos sujeitos às paixões do mundo, e tudo isso são ameaças aos crentes, são ameaças à igreja de Jesus. Uma coisa que eu e você nós precisamos entender e até mesmo aceitar. Muitas vezes a gente entende, mas não aceita. Muitas vezes a gente tem uma visão romântica demais do mundo, porque somos crentes, porque confiamos em um Deus todo-poderoso, que tem poder para fazer e mudar, e por isso nós temos uma visão um pouco romântica demais. Mas nós devemos aceitar o seguinte: o mundo sempre unirá forças para nos afastar da presença de Deus, sempre. Esse é o papel do mundo, nos afastar dos caminhos do Senhor. Não se engane com esse mundo, não. Na sua caminhada cristã, você sempre deve estar atento a isso. Opa, esse mundo não tem nada bom para mim,
Quem tem algo bom para mim é Jesus. E a igreja de Colossos passou por isso. E eu e você, nós também podemos passar se não vigiarmos durante a nossa caminhada cristã. Pessoas que usam de filosofias mundanas, baseadas na espiritualidade desse mundo, tentam, irmãos, a todo instante nos afastar dos caminhos de Jesus. Por isso devemos tomar cuidado. Eu falava com a Isaura ontem, eu comecei a assistir uma pregação ontem, ao vivo e tal, e com 5 minutos eu não consegui mais. Não consegui mais. Por quê? Não passava de filosofias humanas. Paulo vai agradecer a igreja em Tessalônica, porque eles aceitaram a palavra dele não como vinda de homens, mas como vinda de Deus, como ele sempre fez. O que estava acontecendo aqui na igreja de Colosso era exatamente o contrário. Homens levando ensinamentos de homens, filosofias vãs. E é interessante quando você vai estudar esse texto de forma mais aprofundada, você vê que Paulo está falando de algo muito sério. Perceba o que estava envolvendo aquela igreja. Paulo estava falando de crenças religiosas pagãs, pessoas dentro da igreja ensinando crenças religiosas pagãs. Paulo estava falando de filosofias vãs e que se opunham a Jesus, aos ensinamentos de Jesus, iam contra os ensinamentos de Jesus, a fé em Jesus. Paulo estava falando de crenças em magias. Olha que grave isso, irmão. Paulo estava falando de crenças em feitiçarias, crenças em qualquer outras coisas, menos em Jesus. Não se engane, dentro de igrejas pode ter gente ensinando esse tipo de coisa, mas de uma forma maquiada, que parece ser palavra de Deus. Tem um pastor, eu gosto muito, e ele falou uma frase que me fez tomar muito mais cuidado com a pregação do que eu já tomava antes de ouvir isso. Eu posso ler a palavra de Deus, e ao explicar a palavra de Deus, isso pode não mais ser palavra de Deus. Por quê? Talvez eu possa estar falando tão somente filosofias humanas, coisas da minha cabeça. E se você se lembra, eu continuo fazendo esse pedido a você: sempre peça pelo seu pastor, para que ele pregue a palavra de Deus para você, sempre. Esse é o meu maior medo no ministério, não pregar a palavra de Deus. É a minha angústia. Passo horas preparando um sermão desse. Por quê? Para que nada venha sair que não seja a palavra de Deus. Ore pelo seu pastor. Gálatas 4:3 diz que o mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças. Criança aqui, de que sentido? É porque estava vulnerável, estava à mercê de qualquer outra autoridade. Era como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Irmão, esse mundo também tem os seus princípios, esse mundo também tem as suas regras, e esse mundo coloca as suas regras diante de nós. Mas Paulo orienta a igreja, orientou no passado e nos orienta hoje também. Não são esses princípios que você deve seguir, são os princípios espirituais da parte de Deus. Curioso, se você prestou atenção na leitura, esse mundo também tem os seus princípios espirituais. Tudo isso que Paulo citou, que eu falei para você aqui, todas essas crenças. Irmãos, é interessante, se não fosse trágico, o quanto existe de crente que acredita em coisas como essas aqui. É comum eu ir numa pamonharia de um crente, e acho que eu já falei isso aqui. Você chega no balcão para pagar, tem lá uma cumbuquinha
com sal grosso e um punhado de alho. Crente. Aí você não sabe, se pergunta se é de alguém ou se é dele, mas a pamonharia é dele. Crente, irmãos. Quer assustar mais ainda? Igreja Batista. Quer assustar mais ainda? Tradicional como a nossa. Podemos cair também nesse erro. O simples fato de você deixar a sua Bíblia aberta, empoeirando na sua casa, no Salmo 91 ou no Salmo 23, por que você faz isso? Será que não é alguma crença em algum possível amuleto? Não, não há necessidade de nada disso. Paulo nos orienta. Nós não podemos permitir nos tornarmos novamente escravos da espiritualidade desse mundo, que dia após dia nos leva cada vez mais longe de Deus. É isso que esse mundo faz, te leva dia após dia para mais longe de Deus. Por isso, tome cuidado, tomemos cuidado, sejamos vigilantes, porque um dia nós tomamos uma decisão de seguir a Jesus. E como sempre falo para você, esse mundo não está de brincadeira. Por seguirmos a Jesus, porque um dia tomamos uma decisão ao lado de Jesus, vão nos perseguir. Esse mundo não está a favor do crente, esse mundo está contra o crente. É assim que a Bíblia descreve o mundo e a relação dele com o crente. Esse mundo está aqui para te atrapalhar, e nós devemos tomar cuidado. Seremos alvos de ensinos enganosos, seremos alvos de aproveitadores, já provamos disso aqui, de falsos mestres. Por isso, tomemos cuidado, irmãos, na nossa caminhada cristã, em todo o tempo. A palavra de Deus já orienta, nós devemos vigiar, e olha que ele coloca vigiar antes de orar. Coisa interessante. Por quê? Nós vivemos num mundo que está aqui para nos afundar, nos afastar da presença de Deus. Por fim, buscar pensar nas coisas do alto, buscar e pensar nas coisas do alto. Lá no verso 1 do capítulo 3, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Irmãos, nossa decisão de seguirmos a Jesus envolve buscar e pensar nas coisas lá do alto, e somente nelas. Paulo aqui continua a insistir para que aqueles que tomaram uma decisão por Jesus continuem a buscá-lo e continuem a crescer nele de forma cada vez mais profunda. Esses dois termos, esses dois verbos que Paulo usa aí, olha, vocês devem pensar e buscar. Isso tem um significado muito abrangente, irmãos, cada um deles. Eu e você, por mais que nós vivamos aqui nessa terra, por mais que nós participemos das coisas dessa terra, e é assim mesmo, por mais que nós nos relacionamos com este mundo como sal e luz dessa terra, irmãos, uma coisa nós precisamos entender: não buscamos nada nessa terra, não buscamos nada nesse mundo. Tudo aquilo que nós buscamos está no campo espiritual. A busca prioritária do crente está relacionada às coisas celestiais, às coisas espirituais, à vida com Cristo. Isso envolve a decisão que nós tomamos lá atrás. Não importa quando você tomou, tudo isso é que envolve essa decisão sua. Olhar, buscar, pensar nas coisas que vêm do alto. Filipenses 3, o verso 10, é um texto maravilhoso que mostra a vontade de Paulo. Olha só a vontade de Paulo: o que eu quero é conhecer Cristo
e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Se você continuar lendo, vai falar que ele quer ressuscitar como Cristo ressuscitou. Ou seja, o desejo de Paulo, o que ele quer é conhecer a Cristo. Ele busca e pensa nas coisas que vêm do alto. A busca que Paulo se refere é uma busca não apenas no sentido de descobrir alguma coisa, mas sim uma busca por possuir alguma coisa. Paulo não só busca na intenção de saber que aquilo existe. Paulo busca e orienta você e a mim a buscar com a intenção de, depois de descobrirmos isso, possuir isso que nós descobrimos. O crente em Jesus, ele busca a cada dia por possuir o conhecimento a respeito de Jesus. Ou seja, o crente, a igreja, ele não quer apenas saber que Jesus existe. O crente não quer apenas saber que Jesus salva. Não, ele quer a salvação que Jesus tem para dar. O crente em Jesus não quer saber apenas que Jesus abençoa as pessoas. Não, o crente em Jesus, ele deseja provar das bênçãos de Deus. Isso é seguir a Jesus. Isso envolve a decisão que eu e você nós tomamos. Busca as coisas que vêm do alto, mas não busca só para conhecer, para saber que isso existe. Busca para possuir isso. O pensar que Paulo se refere aqui não é meramente um exercício mental, não. A gente é acostumado a olhar para esse texto e pensar apenas nisso. Não, eu preciso me exercitar mentalmente cada dia, pensando na palavra de Deus, pensando nas coisas do alto. Também, mais profundo, está ligado à questão da motivação. É isso que Paulo fala quando ele diz: pense nas coisas que vêm do alto. Está ligado à motivação do crente. Ou seja, o crente em Jesus deve ser motivado pelas coisas que vêm do alto, pelas coisas espirituais. A vida daquele que tomou uma decisão ao lado de Jesus deve ser guiada pelos princípios espirituais que Cristo deixou. Aí, irmão, a gente olha para a nossa vida e a gente reflete: o que é que nos motiva a caminhar? O que é que nos motiva a acordar cedo pela manhã? O que é que nos faz pular da cama e viver mais um dia? O que? Paulo está dizendo: olha, o que deve motivar você a fazer isso, ou qualquer outra coisa, são as coisas celestiais. Deixa eu falar uma coisa para você no nome de Jesus: se a sua motivação de viver não for as coisas celestiais, você não vai durar muito tempo, não vai. Porque ou você está firmado nas coisas que vêm do alto, ou você estará firmado nas coisas desse mundo. E o que esse mundo busca é destruir você, é afastar você da presença de Deus. Não tem meio termo, não há. Repito, não se engane com esse mundo. O que é que te motiva, irmão? Por que que você levanta todo dia cedo? Você vai para o seu trabalho, por quê? O que é que motiva você? É ganhar dinheiro? É sustentar a sua família? É isso que te motiva? Pois bem, isso não vai durar muito tempo, não vai. Agora, se você acorda cedo, imaginando, crendo que foi a graça de Deus que te fez levantar, que você só acordou porque as misericórdias de Deus já se renovaram sobre a sua vida, isso é pensar nas coisas do alto. Aí a gente consegue caminhar, a gente consegue manter a decisão que nós tomamos no passado. Pense nas coisas que vêm do alto. Tem a ver com aquilo que Jesus disse no seu Sermão do Monte, Mateus 6,33: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Esse texto ele tem uma aplicação muito simples,
e ao mesmo tempo muito forte para nós. Quando eu me preocupo com as coisas de Deus, é Deus quem se preocupa com as minhas coisas. É assim que funciona, irmãos. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos entender isso. Eu, como crente, eu preciso me preocupar, buscar, pensar, viver a minha vida de acordo com os princípios espirituais. E da minha vida? Diz o texto que todas estas coisas, não é todas as coisas, tire isso da sua mente, é todas estas coisas. Lá está falando das necessidades básicas do ser humano, aquilo que você precisa para sobreviver, para ter honra. Lá vai falar da vestimenta, isso não vai faltar, e nós devemos buscar as coisas que vêm de Deus. Então, igreja do Senhor Jesus, um dia, cada um de nós tomamos uma decisão de seguir a Jesus, obedecer os mandamentos de Jesus, adorar o nome dEle, servir a Ele. Essa foi a nossa decisão, e nós jamais podemos nos esquecer disso, jamais. Por quê? O mundo não esquece do crente, não. O mundo jamais se esquecerá de você. O mundo jamais te dará uma brecha, uma folga. Não, é ataque por todos os lados. E nós precisamos estar vigilantes, lembrar do compromisso que nós fizemos ao lado de Jesus, ou fazer um compromisso ao lado de Jesus. Este mundo não fará, esse mundo fará de tudo para desviar você dos caminhos do Senhor. Fará de tudo para me desviar. Nosso papel, permanecer firmes, apesar do mundo, apesar das filosofias, apesar daqueles que querem nos ensinar a palavra de Deus de forma distorcida, apesar daqueles que querem colocar na nossa mente, não, é Jesus mais isso aqui, é Jesus mais isso outro. Não, apesar de tudo isso, nos manter firmes, seguir os mandamentos de Jesus, continuar adorando ao Senhor, não importa o momento em que estivermos na nossa caminhada cristã. Nós devemos sempre permanecer firmes no propósito de sempre agradar ao Senhor. Esse é o nosso propósito, agradar ao Senhor. Como, pastor? Andar com Ele, tomar cuidado e buscar e pensar nas coisas que vêm do alto. Essa é a vida do crente, essa é a vida de todo crente. E se você não fez uma decisão ao lado de Jesus, faça, porque esse mundo também não está brincando com você. Ele vai te levar para o inferno, creia nisso. Como já falei, volto a repetir, pastor, eu não acredito em céu, não acredito em inferno. Tranquilo, isso existe e não depende se você acredita ou não. Agora, para onde você vai, aí sim depende do que você acredita. Se você crer em Deus e que Ele pode te salvar, você vai herdar a vida eterna. Se não, o seu caminho já está traçado. Por isso, busque ao Senhor, se entregue ao Senhor, tome uma decisão de andar com Jesus, seguir os mandamentos de Jesus, e Ele vai te capacitar a sempre tomar cuidado, e Ele vai te dar graça para que você possa a cada dia pensar nas coisas que vêm do alto, buscar as coisas que vêm do alto. Amém, meus irmãos?